Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que loucura, o Grêmio pode até escapar se perder para o Corinthians domingo em Itaquera. Você vai saber como. Existe uma única possibilidade disso acontecer, mas tem um outro time mais provável a derrubar e que pode favorecer o Grêmio nessa disputa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Números, a matemática da salvação. Sim, porque matematicamente ainda é possível e eu vou explicar para vocês de que forma o Grêmio pode escapar. Vai conseguir? Não sei. Na verdade, a probabilidade maior é que não, porque o Grêmio perdeu muito tempo no campeonato, chegou nessa situação desesperadora em que apenas 2 vitórias mais, o tiram dessa situação de uma forma mais tranquila. E sim, se o Grêmio vencer Corinthians e Atlético Mineiro, esse é o primeiro ponto, o Grêmio escapou. O Grêmio chega a 45 pontos, que é a projeção atual para escapar. Não é que não dependa de outros resultados, é que naturalmente, pela combinação e com muitos confrontos diretos que vão acontecer até o final do campeonato, esse autodevoramento vai fazer com que a projeção matemática faça o time que chegar aos 45 pontos escape do rebaixamento. E é por isso que dentro dessa projeção a gente estabelece que se o Grêmio vencer Corinthians e Galo, o Grêmio estaria garantido na Série A do ano que vem. Então o primeiro passo para o Grêmio escapar do rebaixamento é vencer o Corinthians no domingo. Uma tarefa hercúlea, difícil, por tudo que se fala. O Corinthians é o terceiro melhor mandante do campeonato, tem 8 vitórias seguidas, desde que a fiel torcida voltou para a Neoquímica Arena, o time não perdeu, o time realmente joga melhor dentro de casa, tem ótimos valores individuais, tem um time que está buscando uma vaga na fase de grupos da Libertadores, terão 43 mil torcedores enlouquecidos por essa vitória. A Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, pediu de presente no encerramento do ano o rebaixamento do Grêmio por conta de 2007, em que o Grêmio era o adversário do rebaixamento do Corinthians. Então toda essa simbologia faz com que o jogo de domingo seja muito, mas muito difícil para o Grêmio. O Grêmio jogou bem contra o São Paulo? Sim, contra um São Paulo amorfo, apático, completamente inexistente? Sim, mas o Grêmio fez uma boa partida e venceu ao natural por 3-0 e poderia ter feito mais, inclusive. Se jogar dessa forma, não é que vai vencer o Corinthians, mas dificulta um pouco mais a situação, né? Agora, tem todo esse cenário que dificulta para que o Grêmio consiga uma vitória. O problema todo foi chegar nesse ponto, dependendo de mais uma vitória, ainda mais sobre o Corinthians em Itaquera. Tudo isso realmente complicou. Então, eu fui buscar nos alfarrábios, na tabela, na matemática, na classificação, de que forma o Grêmio poderia se salvar perdendo para o Corinthians. Porque vamos combinar que é um resultado mais lógico de acontecer. Repito, se vencer, aí o Grêmio deve colocar 50 mil torcedores na última rodada contra um Atlético Mineiro já campeão, comemorando na ressaca do título, com reservas, com uma garotada e tudo mais. Significa que vai ser mais fácil? Eu acho que significa, não que o Grêmio vá vencer, obviamente, mas facilita todo esse cenário. Então, a tendência é que se vencer o Corinthians, o Grêmio aí vai depender de uma vitória simples contra o Atlético Mineiro para se salvar na última rodada, e aí a gente começa a ter possibilidades muito reais. Então eu preciso contar com uma derrota para o Corinthians, porque é a tendência do que pode acontecer no domingo. Vamos lá. Se o Grêmio perder para o Corinthians, o Grêmio, que hoje tem 39 pontos depois da vitória sobre o São Paulo, chegaria no máximo a 42 com uma vitória sobre o Atlético. Então, perdendo para o Corinthians, o Grêmio estaciona em 39 e chegaria no máximo a 42. A única possibilidade do Grêmio escapar perdendo para o Corinthians é fazer com que o Atlético Paranaense não saia dos atuais 42 pontos. O Atlético tem 42. O Atlético tem que perder todos os seus jogos. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá, gente? Eu estou dizendo que é a única chance do Grêmio escapar perdendo para o Corinthians. É o Atlético Paranaense ser derrotado nos seus 3 últimos jogos. Porque ele já joga hoje, nessa sexta-feira. E quando todos imaginavam que, sei lá, um empate entre os dois, porque o Cuiabá, Atlético Paranaense e Cuiabá também estão disputando ali uma fuga do rebaixamento, daqui a pouco um autodevoramento entre os dois seria o mais interessante, eu digo que uma derrota para o Atlético não é tão ruim,
desde que ele perca os seus 2 últimos jogos também. E contra quem são os seus 2 últimos jogos? Palmeiras em casa. O Palmeiras não disputa mais nada no campeonato e tal, mas vimos o que a molecada do Palmeiras aprontou contra o Cuiabá. Então, e também não sei se... os titulares vão estar de férias, realmente, né? Então, não sei qual é o time que o Palmeiras vai colocar em campo, mas o Atlético Paranaense teria que perder também para o Palmeiras em casa. E na última rodada enfrenta o Sport Recife fora. O Sport realmente já matematicamente rebaixado, mas daqui a pouco, né? Não se sabe de que forma será esse jogo. De qualquer forma, a matemática é essa. O Atlético precisa perder para o Cuiabá nesta sexta, perder para o Palmeiras e perder para o Sport. Ele permaneceria em 42 pontos, só que tem um detalhe, porque não é tão simples assim. O Atlético tem 42 pontos, correto? O Grêmio chegaria no máximo 42 pontos, com o Atlético perdendo todos os jogos. Beleza? Igualou em número de pontos, vamos para o número de vitórias. O Atlético tem 12 vitórias, o Grêmio tem 11 vitórias. Com a vitória sobre o Galo, ele chegaria a 12. Igualaria também em número de vitórias. Vamos para o saldo. Hoje o Atlético tem um saldo de -5 e o Grêmio de -8. Ou seja, o Atlético tem um saldo melhor. O Atlético passaria no saldo. Porém, se ele perder os seus 3 últimos jogos por uma vitória simples, com uma diferença de 1 gol, ele já iguala o Grêmio no número de saldo. E contando que o Grêmio precisa dessa última vitória sobre o Galo para chegar aos 42 pontos, vamos contar uma vitória simples, o Grêmio passaria no saldo. Então, é uma matemática bem difícil de acontecer, mas é a única possibilidade. Só que ela não acabou. Não basta isso acontecer. O Atlético tem que perder todos os jogos, recapitulando, porque aí o Grêmio chegaria a 42, vencendo o Galo na última rodada, isso perdendo para o Corinthians. Igualaria o número de vitórias e passaria no saldo com vitórias simples contra o Galo e derrotas simples do Atlético nessas 3 partidas. Mas o Bahia... Não podemos esquecer do Bahia. O Bahia tem que somar no máximo 2 pontos nessas últimas 2 partidas. O Bahia só tem mais 2 jogos a realizar e ele tem que somar no máximo 2 pontos. Ele precisa de no máximo 2 empates. Por quê? Porque o Bahia tem 40. Então o Bahia também não pode passar de 42. O Bahia com 2 empates ficaria em 42 e o Bahia tem 10 vitórias. Ou seja, o Grêmio com 11 ou com 12, vencendo o Galo na última rodada, passaria o Bahia também em número de vitórias. O Bahia tem o Fluminense em casa e o Fortaleza fora. 2 empates, no máximo para o Bahia. Se o Bahia vencer um jogo, acabou. Mas se ele empatar, no máximo esses 2 jogos, e o Atlético perdendo todas as suas partidas, o Grêmio escapa perdendo para o Corinthians. Tá, isso é muito difícil de acontecer. Mas tem uma outra situação. Vamos lá. O Cuiabá. Esse talvez seja o time que o Grêmio precise mirar para, digamos, escapar do rebaixamento. Porque a tabela do Cuiabá não é nada fácil. E o Cuiabá tem 43 pontos. Só que o Cuiabá, que deu um calor, que sofreu, que tomou um calor, na verdade, do Palmeiras, dos garotos do Palmeiras em casa, ele vai jogar contra o Atlético fora hoje, né? Então, aí a gente muda a matemática, né? Não é mais o Atlético perdendo todas, porque aí o Cuiabá venceria. Aí tem que ter um empate ou uma derrota do Cuiabá. O Cuiabá depois tem o Fortaleza em casa e o Santos fora. Fortaleza tentando vaga na fase de grupos da Libertadores e o Santos, quem sabe até tentando uma vaga no G8. Então, é uma tabela bem difícil do Cuiabá. Se o Cuiabá perder todos os seus jogos, ele fica em 43 pontos. Por que aí não dá para o Grêmio escapar perdendo para o Corinthians? Porque o Grêmio, repetindo, chega no máximo a 42. O Cuiabá já tem 43. Então, mirar no Cuiabá passa invariavelmente por uma vitória sobre o Corinthians. Porque aí sim, o Grêmio vencendo os seus 2 jogos, ele chega a 45. E como o Cuiabá tem essa tabela difícil, ele pode empatar com o Atlético, mas provavelmente, tem essa possibilidade de perder para Fortaleza e Santos. E aí sim ele ficaria em no máximo 44 pontos. O Grêmio vencendo o Corinthians e Galo chega a 45. Por que eu falo que é mais fácil mirar no Cuiabá? Primeiro porque, imagina, toda essa combinação de o Atlético ter que perder todos os jogos, mais o Bahia somar no máximo 2 pontos, você está mirando em apenas um único time, que realmente tem uma tabela difícil. Vai jogar com o Atlético Paranaense fora de casa, vai pegar o Fortaleza em casa, o Fortaleza brigando por coisas e o Santos também, fora de casa, na Vila Belmiro. A tabela do Cuiabá é bem difícil. Então o Cuiabá pode chegar no máximo a 44 ou 45 pontos.
só que o Cuiabá tem 10 vitórias. Então se o Grêmio igualar pelo menos em pontos, chegar a 45, ele passa no número de vitórias. E aí o Grêmio conseguiria sair, né, escapar, colocando o Cuiabá na zona do rebaixamento. Claro que também o Bahia, que tem 40, não pode conseguir 2 vitórias nesses 2 últimos jogos também. A gente não pode esquecer do Bahia, que é o primeiro hoje da zona do rebaixamento. E aí vai depender também, claro, da situação do Atlético Paranaense. É uma série de combinações, mas dentro da projeção, 2 vitórias tiram o Grêmio. O Grêmio perdendo precisa de um milagre para o Corinthians, mas ainda não estará matematicamente rebaixado se hoje, por exemplo, o Atlético perder o seu jogo. Porque aí a gente vai precisar ainda ver de que forma Bahia e Atlético Paranaense e Cuiabá irão se comportar nas rodadas finais. Continua sendo uma tarefa hercúlea, dificílima, um milagre, uma epopeia, especialmente por esse jogo contra o Corinthians, que é um time muito forte dentro de casa, que não vai abrir mão da vitória, que quer de presente essa vitória, que está com tudo engasgado, e o Mancini ainda colabora, dizendo que a torcida do Corinthians não joga. O Denis Abraão, numa crise de ilusionismo, diz que os torcedores do Corinthians são tão legais que vão torcer para o Grêmio. Vai, confia que vai. Então todo esse cenário atrapalhou muito o Grêmio, precisando de uma vitória na penúltima rodada. E se empatar? Se empatar é virtualmente rebaixado, né? Porque o Grêmio vai a 40 pontos, e o máximo que chegará é 43. Vai depender de novo dessa matemática. O Atlético tem que perder todos, o Cuiabá tem que perder todos, e aí já não dá, né? Porque Atlético e Cuiabá se enfrentam. Então, um vai devorar o outro ou os dois vão somar pelo menos um pontinho. E aí o Bahia, claro, que tem esses 2 últimos jogos, que precisa perder todos os jogos. E aí, aí vai ser uma secação, acender vela, vai para todo mundo perder se ele empatar o jogo contra o Corinthians. Parece que a agonia vai terminar definitivamente mesmo na última rodada. Mas é que dependendo dos resultados, se perder para o Corinthians, já cai no domingo. Então, meus amigos, não tem muito pra onde correr. É só esperar o que vai acontecer. Como eu já falei na live, o Grêmio chegou até aqui por muitas responsabilidades ou irresponsabilidades dos seus comandantes e entrou tarde no campeonato, aliás, muito tarde. Teve a melhor partida do campeonato na 36ª rodada. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Que pelo menos jogue dessa forma, se entregue, lute, e se perder, será do jogo, será do resultado, e que se reconstrua para voltar em um ano, porque até isso está difícil para quem está sendo rebaixado. Você acredita ainda? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!